Quando a verdade aparece, não há como escapar. E se de repente você fosse trocada por outra pessoa na viagem que você mesma pagou? Uma jovem dedicada viu sua maior surpresa se transformar na mais profunda decepção familiar. Em meio a mentiras, manipulações e uma exposição inesquecível, ela decidiu virar o jogo. Uma história real que mostra como a justiça às vezes vem do lugar mais inesperado. Oi, eu sou a Violet. Tenho 26 anos. Sou analista de sistemas. E até pouco tempo atrás, achava que minha maior conquista era ter conseguido estabilidade na vida. Faculdade feita, emprego bom em uma empresa internacional, o apartamento próprio. A receita do deu certo. Mas agora eu sei que o maior sinal de sucesso é quando você finalmente enxerga quem merece ou não estar na sua vida. E é por isso que eu tô aqui, contando essa história. Aconteceu há poucos meses. Eu vinha juntando dinheiro desde que me formei. Não era só para mim. Eu queria dar um presente para os meus pais. Eles não são ricos. Sempre trabalharam muito para dar a mim e a minha irmã o melhor que podiam. Eles pagaram minha faculdade particular quando não consegui vaga pública. Se apertaram, fizeram empréstimos, cortaram gastos, e eu nunca me esqueci disso. Quando recebi um bônus generoso no trabalho, uma recompensa por um projeto enorme que entreguei com a equipe, decidi, era hora de retribuir. Minha mãe sempre falava que o sonho dela era fazer um cruzeiro, daqueles bem luxuosos, com tudo incluso, jantares à beira do mar, excursões em cidades turísticas, e eu fiz acontecer. Pesquisei pacotes por semanas. Achei um roteiro perfeito. 7 dias de viagem, parando em Salvador, Recife, Maceió e finalizando no Rio. Navio 5 estrelas, cabines com varanda, tudo planejado nos mínimos detalhes. E paguei tudo à vista. 3 passagens. Uma para mim, uma para o meu pai, uma para minha mãe. Era para ser o nosso momento. Uma forma de agradecer e também, confesso, de curtir com eles algo que jamais imaginariam fazer na vida. A organização prática ficou nas mãos da minha mãe. Eu transferi o valor, ela cuidou da emissão das passagens, dos nomes nos bilhetes e detalhes do embarque. Confiei nela. Afinal, era minha mãe. No dia da viagem, fui buscar os dois bem cedo. Eu estava muito animada, mas assim que estacionei na porta da casa deles, minha mãe saiu com uma cara estranha. Meu pai, atrás, cabisbaixo. E aí eu vi a Lauren, minha irmã mais nova, de 24 anos, parada ao lado da mala, pronta para embarcar. Com uma expressão que misturava falsa culpa com um sorriso discreto de quem já sabia que tinha vencido. "O que tá acontecendo?" perguntei, sem nem imaginar o que estava por vir. Filha, a gente precisa conversar. Ela contou que na noite anterior, a Lauren fez um escândalo. Disse que estava depressiva, que não podia ficar sozinha porque estava muito mal por causa do fim do namoro com o tal do André, um cara que ela estava há 2 meses. Chorou, gritou, ameaçou fazer coisas contra ela mesma. Disse que ia fazer besteira se ficasse sozinha em casa, que ninguém ligava para a existência dela. E aí minha mãe decidiu que seria melhor levá-la no meu lugar. Segundo ela, foi tudo de última hora. Que ela entrou em contato com a empresa do cruzeiro, explicou a situação e, com muita insistência, conseguiu trocar o nome da passagem. No lugar de Violet da Silva, agora estava Lauren da Silva. Sem me avisar, sem me consultar, com o dinheiro que eu paguei. Desculpa, filha. Foi tudo muito rápido. Você sempre foi tão forte, tão madura. Achei que ia entender. Sua irmã está passando por um momento muito difícil agora. Seria irresponsável de nossa parte deixá-la sozinha em casa. Meu pai não disse uma palavra, só abaixou a cabeça. E a Lauren, vestida como quem vai para um ensaio fotográfico, olhou para mim e disse: "Desculpa mesmo, Violet, mas é que eu estou passando por um momento muito difícil por causa do término com o amor da minha vida. Eu sei que você terá muitas outras oportunidades de viajar, então não fique triste." A vontade de gritar ficou presa na garganta. Eu só respirei fundo, dei a volta no carro e dirigi até o porto como se estivesse levando o trio para um enterro. No caminho, um silêncio constrangedor, exceto, claro, pelos comentários entusiasmados da Lauren. "Será que tem sushi toda noite? Ouvi dizer que tem até boate no navio. Tô levando meu tripé para tirar fotos com o mar ao fundo. Pode deixar que eu te mando todas as fotos, Violet." Minha mãe fingia que não ouvia. Meu pai fingia que dormia. E eu fingia que não sentia nada. Quando chegamos no terminal, ajudei com as malas. Eles agradeceram como se eu fosse uma motorista contratada.
Minha mãe me abraçou. Obrigada por entender, Violet. Você tem um coração enorme. Lauren também me abraçou e disse: Pode deixar que eu traga um chaveiro para você. Vi os três se afastarem, sumirem no meio da multidão de passageiros. E ali, na beira do porto, com cheiro de maresia e injustiça, eu percebi. Não importa o quanto você dê, se para quem recebe, sua presença é sempre descartável. Voltei para casa em silêncio. E a primeira notificação que chegou no celular foi uma foto no Instagram. Lauren, com os braços abertos na varanda da cabine. Sentindo sua falta aqui, Violet. Uma pena que você não veio. Quando cheguei em casa depois de deixá-los no porto, me joguei no sofá sem nem tirar os sapatos. O silêncio da sala contrastava com o tumulto dentro de mim. E não era só pela viagem. Aquela não foi a primeira vez que eu fui deixada de lado. Eu conhecia essa sensação. E ela vinha de longe. A verdade é que eu cresci sendo a filha que engole sapo, que entende, que espera. Desde pequena, ouvi que a Lauren era mais sensível, mais carente, mais complicada, que eu era a racional, a que resolvia as coisas. E por isso, eu que cedia. Meus pais sempre fizeram de tudo por nós financeiramente. Se apertaram para pagar boas escolas, plano de saúde, cursos de inglês. Nunca me faltou estrutura, mas faltou outra coisa. Justiça, presença emocional, apoio nas horas em que eu só queria ser defendida, ou ao menos ouvida. Lembro direitinho do dia em que adotamos um filhote. Fomos numa feira de adoção e eu me apaixonei por um cachorrinho pretinho, orelhudo, que lambeu minha mão e pulou no meu colo. Era o mais calmo da ninhada. Trouxemos ele para casa, e no segundo dia, ele já dormia no meu quarto. Mas Lauren não gostou da preferência dele. 2 dias depois, ela apareceu com um arranhão na mão e começou a chorar, dizendo que o cachorro tinha mordido ela. Eu vi. Não mordeu. Ele só latia quando ela chegava perto, isso sim, porque ela chutou o cobertor dele no dia anterior. Eu jurei pros meus pais que ela estava mentindo. Implorei para não devolverem o bichinho. Mas minha mãe, com a testa franzida e o tom de voz cansado, disse: Filha, ele pode ser perigoso. A Lauren se machucou. Não podemos correr riscos. No dia seguinte, levaram o cachorro de volta para a feira. Eu chorei por dias. E eles nem perceberam. Outra vez, eu tinha uns 14 anos. Tava esperando uma amiga ligar pra gente combinar o horário de ir ao cinema. Mas justamente quando eu estava no banheiro, o telefone tocou. A Lauren atendeu e disse pra minha amiga que eu já tinha saído com outras meninas. Que não acreditava que eu não tinha chamado ela pra ir junto. Minha amiga ficou chateada. Achou que eu tinha trocado ela por outras amigas e a gente brigou. Quando descobri e contei pros meus pais o que a Lauren tinha feito, minha mãe disse: Ah, Violet, mas por que sua irmã faria isso? Meu pai completou: A Lauren sabia que você estava em casa. Talvez sua amiga tenha entendido errado. Eu comecei a perceber. Não importava o que a Lauren fizesse. Ela sempre sabia como se proteger, como usar aquela carinha de vítima, como transformar tudo em mal-entendido. Aos 10 anos, ganhei uma bicicleta rosa. Lembro da sensação de liberdade. Andava pelo quarteirão sorrindo com o vento no rosto. Mas num domingo, enquanto eu estava na casa da minha avó, Lauren pegou a minha bicicleta escondida. E caiu. Se machucou feio. Quando voltei, a bicicleta já não estava mais ali. Demos para sua prima, para não correr o risco da Lauren pegar de novo. Mas era minha. Era o meu presente de aniversário, eu disse. Sua irmã se machucou feio por causa disso. Tenha empatia, Violet. Eu engoli de novo. A pior de todas foi quando a gente foi visitar minha avó. Ela tinha deixado um dinheiro separado num envelope sobre a cômoda, para pagar a conta de luz. O dinheiro sumiu. No dia seguinte, minha avó me chamou de canto. Violet, a Lauren me contou que viu você olhando pro envelope. Eu sei que você queria comprar uma bolsa nova, mas não precisava disso. Da próxima vez, fala com a gente que tentamos te ajudar. Eu fiquei tão em choque e envergonhada que nem consegui responder. Mas eu não tinha pegado nada. Nunca roubei R$1. Quando tentei confrontar a Lauren, ela disse: Ué, só falei o que vi. Se a avó tirou conclusões, não é problema meu. E quando contei pros meus pais, adivinha? Filha, não é possível que tudo que dá errado na sua vida seja culpa da sua irmã. Você precisa parar com esse comportamento de ficar culpando os outros. Assuma seus erros. Era sempre assim. Se eu chorava, era drama. Se a Lauren chorava, era sensibilidade. Se eu dizia a verdade, era implicância. Se ela mentia, era mal entendido. O que mais doía
nem era a preferência. Era o quanto eles queriam manter a ilusão de que ela era perfeita, que aquela filha doce, que com eles era carinhosa, atenciosa, não podia ser capaz de fazer o que fazia comigo e com os outros. Porque Lauren não era má só comigo. Ela fazia bullying com outras meninas na escola. Escolhia alguém para humilhar, rir e apontar defeitos. Ela se sentia poderosa. E pior, quando ela ia no shopping, gostava de humilhar atendentes de loja. Mandava pegar várias roupas do estoque, pedia peças do manequim e depois dizia que não ia levar nada porque era tudo feio. Ou pedia milhares de pares de sapatos de tamanho errado de propósito, só para o vendedor ter que buscar o tamanho certo depois. Já vi garçonete sair chorando porque minha irmã fez escândalo dizendo que ia reclamar do atendimento dela para o gerente. Sem motivo, apenas porque pegou birra da atendente. E ainda assim, era tratada em casa como a menininha de ouro. Eu cresci com bons cadernos, bons professores, boas roupas, mas tudo isso sem espaço para existir como filha de verdade, só como a referência da filha forte, madura, autossuficiente, enquanto a Lauren era a frágil, a emocional, a especial, e agora, adulta, com minha própria vida, meu emprego, minha casa, meu dinheiro, eu ainda era colocada como opção secundária. Foi por isso que aquela viagem doeu tanto, porque ela não foi só uma troca de nome na passagem, foi o reflexo de uma vida inteira onde eu era sempre a que saía da foto. Mas pela primeira vez, eu não ia aceitar calada. Eu decidi reagir. Eu ia desmascará-la. Do meu jeito. Na minha hora. E com todas as ferramentas que eu sabia usar muito bem. Tecnologia, memória e verdade. E dessa vez, ia ter testemunha. E eu já sabia por onde começar. Abri meu notebook, puxei minha pasta de trabalho e comecei a programar os acessos. Eu sabia como invadir com cuidado, sem deixar rastros. O celular da Lauren não tinha nem senha decente. Um convite para quem vive de segurança digital. Não demorou muito. A primeira coisa que li me fez rir de nervoso. Uma conversa com uma amiga chamada Jéssica. Meus pais são 2 bobinhos. Dá até dó. Acham que vou ficar cuidando deles quando forem velhos? Eu quero é a minha parte da herança. Eu encarei a tela com a mesma sensação de quando levei a culpa por algo que não fiz. Aquela mistura de raiva e impotência. Continuei vasculhando. Encontrei mensagens onde ela zombava de mim, dizia que sempre conseguiu o que queria, que eu era a trouxa que faz tudo certo e nunca leva nada. Falava mal de amigas próximas dela, debochava de colegas, e até confessava que tinha ficado com o namorado da melhor amiga. Ela nunca vai saber. E se souber, vou negar até a morte. Eu consigo ser bem convincente quando quero. Juntei tudo. Prints, áudios, conversas inteiras. Salvei tudo numa pasta criptografada com múltiplas cópias em nuvem. Cada detalhe arquivado com data, hora, local. Sem espaço para negação. A cereja do bolo veio numa conversa com um ex-namorado. Já roubei dinheiro da minha avó e joguei a culpa na Violet? Até hoje ninguém sabe que fui eu. Quer dizer, acho que a Violet sabe, mas quem liga pro que ela fala? Ali eu decidi. O mundo precisava ver quem ela era. E a oportunidade perfeita viria logo. A festa de 25 anos da Lauren, organizada pelos meus pais, a pedido dela mesma. Poucos dias depois, eles voltaram da viagem e deram uma passada em casa para ver como eu estava. Lauren chegou toda empolgada, mostrando fotos no celular como se fosse a estrela de um reality show. Olha essa paisagem, Violet. Aqui foi o jantar do 3º dia, e essa aqui é a cabine maravilhosa com vista para o mar. Uma pena você não estar lá. Foi inesquecível. Ela também trouxe lembrancinhas, ímãs de geladeira, chaveiros e um sabonete artesanal com o nome dela gravado. Minha mãe me entregou uma camiseta do navio com um sorriso constrangido. Trouxemos para você. Não é como estar lá, mas é uma recordação. Eu agradeci, por educação. Mas que diabos eu ia fazer com uma camiseta de um cruzeiro que eu nem fui? As pessoas perguntariam, nossa, que legal, você foi no cruzeiro tal. E eu teria que responder, na verdade não fui, só paguei. Para a festa da Lauren, sugeri fazer um vídeo de homenagem, com uma retrospectiva cheia de fotos, músicas e depoimentos. A ideia foi um sucesso. Acabei ficando encarregada dessa parte e tudo já estava se encaminhando. Chegou o dia da festa. A casa de eventos estava impecável, decorada com tons pastéis, balões dourados e uma grande mesa com doces personalizados estampando o nome Lauren em letras cursivas.
Os convidados chegavam sorrindo, comentando sobre como ela sempre foi um amor de pessoa, tão educada, um exemplo. Era quase cômico ouvir aquilo. Lauren, vestida com um vestido rosa claro e esvoaçante, andava pelo salão cumprimentando cada pessoa como se fosse uma celebridade. Sorrisos forçados, abraços performáticos e risadinhas ensaiadas. Em cada mesa, contava uma versão diferente da viagem que fez com meus pais. Foi mágico, gente. Sério, a cabine tinha até um espelho iluminado igual ao do cinema. E o jantar de gala. Parecia que eu estava num filme. Enquanto isso, meu pai conversava com um conhecido do trabalho, e minha mãe organizava as decorações sobre a mesa com cuidado exagerado, como se aquela festa fosse um evento histórico. Tudo parecia encenado. Tudo parecia uma grande mentira. Eu fiquei num canto, observando. Algumas pessoas vieram me cumprimentar e perguntaram por que eu não tinha ido também ao cruzeiro. Eu apenas dava um sorriso e mudava de assunto. Lauren passou por mim algumas vezes, dando aquele sorriso falso para mim. Eu só a encarava. Ela não fazia ideia do que estava por vir. O DJ anunciou que o vídeo de homenagem começaria em breve. As luzes se apagaram e os convidados começaram a sentar. Lauren foi até os nossos pais, abraçou os dois e ficou de mãos dadas com minha mãe, emocionada. O telão se acendeu. Os primeiros segundos mostraram fotos da infância, trilha sonora melosa, legendas como "Nossa menina de ouro", filha que todo pai sonha em ter. Todos suspiravam, até que começaram a aparecer prints em tela cheia, trechos de áudios, mensagens cortadas e destacadas. Meus pais acreditam em tudo, são tão idiotas. Quero logo minha parte da herança. Já roubei da minha avó e a Violet levou a culpa. Fiquei com o namorado da Letícia e ela nem desconfia. Falei pra minha mãe que eu estava muito triste pelo término com o André e poderia fazer uma besteira se ficasse sozinha em casa. Ela caiu que nem um patinho e fui no cruzeiro no lugar de Violet. Me livrei daquele trouxa e ainda ganhei uma viagem. Silêncio. Depois murmúrios. Gente se levantando. Minha avó chorava. A tal da Letícia se levantou, atravessou o salão como um furacão e começou a gritar com Lauren. Você ficou com o Marcelo enquanto a gente namorava, sua piranha? Lauren tentou recuar, mas Letícia foi pra cima. Os convidados começaram a se afastar enquanto a confusão crescia. Lauren levantou as mãos tentando se defender. Calma, Letícia, não é bem assim. Não é bem assim? Eu confiava em você. Você foi na minha casa, comeu na minha mesa e estava ficando com meu namorado pelas minhas costas? Lauren tentava recuar mais, mas Letícia, tomada pela raiva, deu um empurrão forte que quase a fez tropeçar no próprio salto. Os seguranças da casa de festas correram para separar, enquanto os gritos ecoavam pelo salão. Você é podre, Lauren. Podre. Todo mundo aqui vai saber quem você é de verdade. Lauren empalideceu. Tentou desligar o vídeo, mas já era tarde. A máscara estava no chão, e todo mundo estava olhando. Lauren, desesperada, correu até o microfone com os olhos arregalados e o rosto vermelho. Isso é mentira! Isso foi tudo manipulado. Foi a Violet. Ela usou inteligência artificial para criar esses prints. Houve um burburinho. Algumas pessoas pareciam confusas, outras incrédulas. Eu me levantei. Caminhei até o palco, sem pressa. Peguei o microfone da mão dela, olhei bem nos olhos da Lauren e disse: "Quem gosta de manipular as coisas aqui é você." Ela ficou em choque. Não esperava que eu fosse responder na frente de todo mundo. "Você manipulou nossos pais por anos, mentiu para os seus amigos, usou todo mundo ao seu redor, e agora, como sempre, tá se fazendo de vítima de novo, não é mesmo?" O salão ficou em silêncio. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros cochichavam entre si, claramente desconfortáveis. Eu só mostrei a verdade, para todos saberem quem realmente você é. Entreguei o microfone e desci do palco. Lauren balançou a cabeça, chorando. Olhou para os nossos pais, que pareciam congelados. Minha mãe estava pálida. Meu pai, com os olhos cheios d'água. Vocês vão acreditar nela? Gritou Lauren. Ela sempre teve inveja de mim. Sempre quis destruir minha imagem. Minha mãe parecia sem chão. Meu pai estava paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Eles não disseram nada. Só encaravam o telão, chocados, como se tudo aquilo estivesse em outro idioma. Pela primeira vez, eles não tinham desculpas prontas. Não havia como negar o que estava diante dos olhos de todos. A festa foi cancelada ali mesmo. Muita gente foi embora sem pegar as lembrancinhas.
Alguns abraçaram meus pais em silêncio. Outros saíram falando alto, indignados. Lauren chorava num canto, arruinada. E eu apenas peguei minha bolsa e fui embora. Sem pressa. Sem olhar para trás. Nos dias que seguiram, o silêncio reinou. Ninguém da minha família me ligou. Nem para brigar, nem para pedir explicações. Eu sabia que eles precisavam digerir tudo. E talvez pela primeira vez na vida, estavam sendo obrigados a enxergar a verdade sem filtro. Mas as fofocas correram soltas. Os prints circularam pelas redes sociais. Lauren perdeu amizades antigas e até foi desconvidada de um casamento que seria madrinha. Alguns dias depois, recebi uma ligação da minha avó. Ela reconheceu que havia sido injusta comigo no passado, principalmente naquela situação do dinheiro desaparecido. Disse que acreditou na Lauren sem questionar e que se arrependia profundamente por isso. Eu aceitei o pedido de desculpas, mas dentro de mim, sabia que não era só sobre aquele episódio. Depois daquela acusação, a vergonha que senti foi tanta que nunca mais conseguimos retomar a mesma relação. Aquela proximidade de antes se perdeu. O afastamento foi silencioso e gradual. Nenhuma das duas falou sobre isso na época, mas ficou no ar, como uma rachadura que ninguém consertou. E por mais que o arrependimento viesse agora, os anos que deixamos de viver juntas, esses não voltam mais. Após uma semana, recebi uma ligação. Era minha mãe. Podemos conversar? Aceitei. Nos encontramos na casa deles. A energia no ar era pesada. Minha mãe me recebeu com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Meu pai estava sentado no sofá, com a mão entrelaçada na dela. Assim que me sentei, ela começou. Sabe, Violet, você não precisava ter feito aquilo daquele jeito. Expor sua irmã em público foi humilhante demais. Meu peito se fechou. Estavam mesmo tentando inverter as coisas de novo? Mas então meu pai olhou para mim e disse: Mas a gente entende por que você fez. E, desculpa, filha, por não ter te escutado, por nunca ter acreditado em você. Eu só não queria aceitar que a Lauren pudesse fazer aquelas coisas. Era mais fácil achar que você estava exagerando, que era ciúmes, que era implicância, mas agora, vendo tudo aquilo, eu sinto vergonha, de mim mesma. Foi a primeira vez que eu vi isso, da boca deles. E mesmo assim, eu não senti alívio, senti exaustão. Eu não fiz aquilo por vingança. Fiz porque ninguém nunca me ouviu. Nem quando eu era criança, nem quando eu era adolescente, nem agora, adulta. Eu só queria que, por um segundo, vocês vissem o que eu sempre vi. Eles assentiram. E antes que eu fosse embora, minha mãe disse: A gente vai cortar o dinheiro da Lauren. Chega. Ela precisa crescer. Sem mais dinheiro dos meus pais e sem amigos dispostos a acolhê-la, a Lauren teve que encarar o que ela sempre evitou: a realidade. Arrumou um emprego como vendedora numa loja de roupas de shopping. Irônico, né? Logo ela, que adorava humilhar atendentes e se achava boa demais para esse tipo de coisa, agora passava o dia em pé dobrando roupa e oferecendo tamanhos para clientes apressadas. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem de uma amiga antiga, a mesma que a Lauren afastou de mim lá na adolescência, quando mentiu que eu tinha dado bolo nela para sair com outras pessoas. Ela entrou justamente na loja onde a Lauren estava trabalhando. Me contou que pediu para ela pegar várias peças no estoque, pediu para tirar roupa do manequim, e no fim, só levou uma meia. Só porque tinha gostado mesmo. E disse que dava para ver no olhar da Lauren a raiva contida, o orgulho engolido. Nós rimos juntas. Não por crueldade, mas porque às vezes o universo tem um senso de humor bem preciso. Mas a verdade é que essa história nunca foi sobre vingança. Foi sobre justiça. Sobre dar voz a Violet de 8 anos que perdeu seu animalzinho de estimação. A Violet de 10 anos que teve a bicicleta doada. A Violet de 14 anos acusada de roubo. A Violet adulta que bancou uma viagem para ser deixada para trás. Eu nunca quis destruir a Lauren. Ela fez isso sozinha. Cada mentira, cada manipulação, cada pessoa usada foi um passo em direção ao próprio colapso. Hoje minha relação com os meus pais é respeitosa. Eles nunca foram pessoas ruins, só cegos por um favoritismo que por muito tempo os impediu de ver o que estava diante deles. Depois da exposição, não tentaram justificar nada. Só aceitaram, corrigiram o que puderam e seguiram em frente com dignidade. Continuam sendo pais presentes, cuidadosos, mas agora com um olhar mais justo. E isso me basta. Eu nunca quis puni-los. Eu só queria ser ouvida.
queria equilíbrio. Quanto a Lauren, o abismo que sempre existiu entre nós agora é impossível de ignorar. Desde a exposição, a gente praticamente não se fala. Em raros encontros de família, nos cumprimentamos de forma protocolar e evitamos ficar no mesmo ambiente por muito tempo. Não há mais espaço para falsidade, nem para reconciliações forçadas. Só uma distância silenciosa, feita de tudo que ficou entalado por anos. Não sei se ela aprendeu alguma coisa, talvez não. Mas, pela primeira vez na vida, ela está enfrentando as consequências dos próprios atos, e dessa vez não tem ninguém para culpar. Eu sigo em paz, porque finalmente deixei de ser espectadora da minha própria história. Hoje, sou a protagonista da minha vida. E a Lauren. Agora ela sabe como é ser ignorada. E pela primeira vez, ninguém vai correr para salvá-la.